Fala pessoal do Meteoro Repórter, aqui é Pedro Zambarda, do Meteoro Brasil. Vamos fazer uma entrevista novamente com o queridíssimo Renato Aroeira, jornalista, chargista, sobre um assunto muito importante, gente. Eu estava conversando com o Renato numa live em outro canal a respeito da questão de bomba nuclear e a soberania dos países. Tem essa matéria da BBC Brasil, que países têm armas nucleares e como eles desenvolveram as suas bombas. Essa discussão voltou à tona, gente, com o sequestro do presidente Nicolás Maduro na Venezuela no começo deste ano de 2026. A gente tem também uma tensão entre os vizinhos norte-americanos. Eu estava falando até para o Aroeira antes da gente começar essa entrevista. Nada mais decadente para o Império Estadunidense do que deixar de fazer uma guerra nuclear, uma guerra mundial, deixar de fazer guerras no Oriente Médio e resolver atacar os seus próprios vizinhos. Vamos desenvolver um pouco desses assuntos. Eu adoro papear com a Aroeira, porque é totalmente previsível para onde esse papo vai levar, e a gente vai fazer essa conversa muito boa depois da vinheta. Vamos lá. Aroeira, uma honra te receber aqui. Eu acho que em algum momento acho que eu vou imprimir uma das suas charges e botar do lado do meu Paulo Caruso, que fica aqui no fundo, que eu acho que vai ser um lugar de honra aqui para o meu cenário. Bacana, vai ser muito bacana. Então, uma honra estar ao lado do Paulo. Trabalhei muito com o Paulo e Chico. Como é que você está, querido? Estou bem. Estou aqui no Rio, ainda está uma temperatura confortável, daqui a pouco volta o aquecimento global, mas por enquanto está bem. Aroeira, a gente estava conversando, né? A gente falou até numa outra live, e é uma coisa que tá uma discussão meio forte mesmo. Eu estava conversando também com a minha amiga Letícia Oliveira, e ela falou: pô, essa esquerda não dá, né? A gente tá com uma dificuldade para ganhar a eleição, estamos perigando sofrer golpe, e agora os caras estão entrando num devaneio. Não, vamos fazer, depois que todo mundo já fez bomba atômica, vamos fazer a nossa bomba atômica. Com aquecimento global, com esse clima amistoso, Aroeira, a gente tem alguma chance disso acontecer? Com o fascismo crescendo, imagina só, a gente perde as eleições e o Brasil tem uma bomba. A gente perde as eleições. A gente entrega a bomba para os fascistas, né? Pois é. Coisa maluca, gente. Tem a política do Brasil, desde a Guerra do Paraguai para cá, tem sido de não se meter nesses conflitos. Prefere massacrar gente aqui dentro mesmo. Isso, os nossos últimos 100 e tantos anos mostram isso. Mas, por outro lado, isso também desenvolveu uma diplomacia de não beligerância, de tentar conversar com todos os lados. E o Brasil, de certa forma, virou uma Suíça tropical. A gente queria ser um império colonial na música do Chico Buarque, mas a gente acabou virando uma Suíça tropical. Embora não seja um hábito chegar no horário aqui. Então, apesar disso, a gente nesse sentido da neutralidade, o Brasil, até durante a ditadura, se manteve mais aberto a políticas, por exemplo, com os africanos, com os não alinhados, conversava com Cuba, coisa que a América não fazia. Então, a gente tem mantido um modelo que deve ser uma das coisas mais interessantes entre as várias jabuticabas que o Brasil tem, entre as várias invenções brasileiras. Essa maneira de funcionar, sendo o maior país da América do Sul, é impressionante como é que a gente, depois de uma guerra que foi criminosa por nossa parte, vamos pensar bem, mas a partir daí, interessante, contraditório ao que se fazia aqui dentro, que é a intervenção do exército, tudo que é lugar, toda hora. Quantos golpes e subgolpes e semigolpes o Brasil não sofreu nos seus anos todos, de império à república e tal. Mas a gente mantinha, apesar de ser um país gigante, uma postura de adulto na sala, para usar essa expressão tão batida, mas... Então, agora vem a esquerda querer fazer uma bomba atômica. Então tá, para quê? Tem várias perguntas. Para quê? Quanto custa? Quando vai ficar pronto? E vão deixar a gente fazer? Quer dizer, essas várias perguntas. A última foi o Kiko que fez, inclusive. O Kiko mesmo disse, eu sou a favor, mas eu sei que não vão deixar a gente fazer. Olha, eu acho que assim, eu poderia até dizer, então sou a favor, mas como não vão deixar a gente fazer, eu me eximo da responsabilidade. Mas não. Eu acho que seria um erro, um equívoco. Eu sou um cara que continua a favor do desarmamento nuclear. Eu espero que um dia, em algum momento, a sociedade humana compreenda que esse tipo de armamento é um negócio perigosíssimo. E essa paranoia que justifica isso precisa ser
não tem muito sentido. Se a gente encontra uma espécie alienígena que seja belicosa, o que eu acho muito pouco provável, certamente teríamos notícia desse tipo de coisa com muito tempo de antecedência. Então, não quero dizer que a gente não domine as tecnologias que podem ser destrutivas, a gente domina, mas não precisamos ter um arsenal atômico. Não precisamos de compreender, assim, o que é necessário para afastar um determinado meteoro que seja vindo para a Terra. Tem muito filme de ficção científica que já deu várias soluções diferentes para o problema. E há departamentos sérios em universidades sérias pelo planeta inteiro pensando em alternativas para o problema. Se eu entendo a necessidade de autoproteção, o que eu não compreendo é que essa necessidade seja baseada nesse conceito tão doido que é a da mútua destruição assegurada. Cara, isso é assustador, Pedro. Isso é uma das coisas. É gostar mesmo de brincar de roleta russa. Não, é assustador e também não se comprova nos números, né? A gente tem o próprio anuário que faz o cálculo de armas atômicas, está nessa matéria da BBC que eu abri aqui, o anuário de 2025. E assim, eu vou dar os números não exatos assim, mas aproximados, né? Rússia e Estados Unidos têm aproximadamente 5 mil ogivas atômicas, assim, nas variações, né? As implantadas, as armazenadas e até tem ogivas aposentadas. E sendo que a Rússia tem mais ogivas que os Estados Unidos. A China, que fez aquele desfile militar, que eu acho que muita gente também erroneamente virou e falou, nossa, a China está se militarizando, ela tem 500 ogivas, 600 ogivas. Não é tanto assim. Temos que a China tem o suficiente para o objetivo da coisa, digamos. Como são muito práticos. O objetivo talvez não seja detonar uma bomba, né, Aroeira? Essa que é a questão. Do ponto de vista da China, certamente não é. A China, hoje em dia, com aquilo tudo nas prateleiras para vender, por que ela quer destruir o mundo? Claro. Então, ela que menos tem interesse. A Rússia tem um problema territorial que é uma paranoia de reflexo. Por quê? Porque a Europa tem pavor da Rússia há 400 anos. Há 400 anos que eu morro. A Rússia está cercada pela Europa e pelos Estados Unidos, né? Exatamente. Na verdade, cercada pela Europa e Estados Unidos. A Rússia tem motivos para se preocupar. Quem tem os vizinhos complicados é a Rússia. Quem tem os vizinhos complicados é a Rússia, não o contrário. Não o contrário. Então, você, assim, aí você vê essa política, e não é novo. Eu pego as histórias da Mafalda, eu gosto sempre de lembrar isso, porque eu uso a Mafalda como se fosse um... Você ficou bonito nessa iluminação, Pedro. Eu gosto muito de... Travei ou você travou? Alô? Bom. Pedro? Vou continuar falando assim. Eu sempre pego a Mafalda, que eu tenho os 10 anos de Mafalda aqui, e escolho uma tira para... Acho que nós paramos, viu, Pedro? Acho que nós paramos aqui.
Deu um pequeno pico de luz aqui, o Aroeira, tadinho, ficou abandonado por alguns instantes. Volta, Aroeira, daquela frase que você estava falando, vai tendo aqueles bloopers de gravação, né? Vai tendo aqueles vídeos de gravação, você coloca lá eu falando sozinho, perguntando, você está por aí ainda, Pedro? Eu estava dizendo o seguinte, que isso não é novo, essa capacidade de autodestruição assegurada, de destruição mútua assegurada, ela é antiga. Eu tenho aqui os 10 anos toda a Mafalda, são vários, são mais de uma década, acho que uma década, onde a Mafalda do Quino, uma personagem que surgiu no final dos 60 e dos anos 70 e 80, ela iluminou o mundo com a reflexão sobre autoritarismo, sobre ditadura e tudo mais, sobre a Mafalda a contestador. Virou um símbolo. E eu tenho toda a Mafalda, então eu uso como oráculo e Xing. Eu abro... O que Mafalda faria? E boto o dedo para ver o que Mafalda faria, o que ela diria. Olha, muitas e muitas vezes a gente cai, mas quase sempre a gente cai num problema absolutamente pertinente. Um deles, por exemplo, é esse, recorrente, é o Papa pedindo desarmamento, ou as conversas sobre desarmamento nuclear não funcionaram, a comissão prometeu se reunir novamente, e assim por diante. Ela sempre ia lá para o globo terrestre e conversava com ele. Tem uma tira, particularmente, que eu gosto muito, que não é sobre destruição, mas é o seguinte, ela está andando com o irmãozinho dela na rua, aí ela chega num policial que está parado na esquina, aí ela pega o cacetete do policial que está pendurado, mostra o cacetete e fala, você está vendo aqui, Gui? Esse é o pauzinho de amassar ideologias. Pauzinho de amassar, de amolgar ideologias. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, a Mafalda é minha referência, e isso mostra que a gente está andando no fio da navalha, só para fechar aqui, claro. Assim, há 50 anos, desde que os americanos estouraram, fizeram aquelas duas experiências horrorosas, absurdas e sórdidas em Hiroshima e Nagasaki, que a gente, em poucos anos, a capacidade de destruição mútua assegurada virou a principal, virou a corrida armamentista, e o objetivo até era econômico, né, entre outras coisas, não só a ideia dos falcões de guerra, mas também a corrida armamentista exauriu a Rússia, a União Soviética. Exauriu. Então, foi uma arma também para destroçá-lo, para destroçar o sistema, o regime. Não conseguiram isso com a China. Mas o fato é que, assim, há 50 anos, 70 anos, a gente vive com toda certeza essa possibilidade. Então, por que, aí voltamos ao nosso tema, por que cargas d'água o Brasil, que conseguiu se equilibrar tão bem no planeta, assim, tudo, levando tudo em conta, vai querer entrar num clube? Então, essa primeira pergunta é o motivo. Mas vamos adiante. Eu concordo com o Kiko quando ele diz, não vão deixar. Ninguém conseguiu bomba atômica nos últimos tempos. Ninguém mais fez. Ninguém mais fez. Fizeram até quem estourou seu átomo, estourou. Quem não estourou, não estoura mais. Acabou a festa. Acabou a festa. Acabou a festa. Então, eu acho que seria assim, arranjar uma complicação diplomática, militar, política, geopolítica, que um país feito o Brasil não precisa. Em tempos de sequestro de presidentes dos outros países, que cargas d'água nós vamos criar mais um problema de atrito? É melhor deixar o Lula fazer carinho na barriga do Trump enquanto ele balança as patinhas de barriga para cima, porque aquilo é um mastim que o nosso domador, encantador de cachorros, foi lá e conseguiu domar. Vai até ter um encontro com ele agora, com baile de galo e escambau. Olha, eu imagino que tem muito país no planeta, Pedro. Pensa assim, como é que o Lula consegue isso? Eu vou ligar para ele e perguntar o que ele está fazendo, porque eu preciso resolver uns pepinos gigantes que eu tenho com o Donald Trump e não sei como fazer. Então, uma coisa para a gente conversar um dia também. Mas, assim, voltando. Então, e aí vem o custo disso, Pedro. Quanto custa uma bomba atômica? É o tipo da coisa que, quando a gente está ao vivo, alguém corre no Google, acha lá, e fala assim, para fazer uma bomba atômica, você vai gastar tantos bilhões em pesquisa. É um orçamento, né, Aroeira, que está ficando cada vez mais caro, porque a energia está ficando cara.
Exato. A gente está enfrentando uma crise energética também, além de tudo, né? A gente começaria a trabalhar com um tipo de produção energética, que eu acho que isso, todo país, o programa de energia atômica, de produção de energia, quase todo país tem, o Brasil tem também. É uma coisa que não vai tardar a ficar obsoleta, eu espero, porque é provável que a fusão seja uma forma mais que, apesar de ser energia atômica também, a fusão é bem diferente do que é a fissão nuclear, que as primeiras bombas foram sujas, né? Há bomba de fusão também, a bomba de fusão. Mas a fusão é um método relativamente poderoso de produzir energia. A gente depende de uma bomba de fusão, que é o Sol. Mas o método que eu considero mais viável é, literalmente, o que as plantas vêm fazendo há bilhões de anos. É captar a energia do Sol. A gente é bombardeado com uma fonte de energia monumental. Se você orienta a tecnologia, é que eu estou pensando, já como leitor de ficção científica inveterado, de quadrinhos, eu sou um nerd, a vida inteira eu fui nerd. Então, é claro que eu penso... Não é à toa que é chargista. Quase todo chargista é nerd, é verdade. Então, assim, é evidente que eu... Nem todos. Embora alguns chargistas não, são gente que já pensou a vida nessa direção. Não teve essa curiosidade caótica que o nerd costuma ter. Então. Mas, assim, como sou nerd, eu penso isso é solução futura. Então, a médio prazo, nem para energia, eu acho que a pesquisa atômica, hoje em dia, justifica o enorme custo dela. E os riscos? Eu acho que você está mexendo em ambientes confinados com coisas que podem explodir. Se eu fosse pai da criança, eu não deixava. E é o que o mundo vai fazer. Então, eu prefiro que o Brasil continue assinando feliz da vida e com veemência tudo que é tratado antinuclear que existir por aí. Prefiro. Uhum. Tem mais alguma questão que a bomba coloque? Bom, acho que as duas principais, ou as três principais, a gente tem aqui. Uma, o custo é gigantesco, não vão deixar a gente fazer. Imagina essa porcaria sobrar na mão de um fascista desses aí. Ou um golpe militar, que agora também tem a bomba para terrorizar os vizinhos aqui do lado também. Vai que. Não vale a pena, não. Sinceramente, eu acho. E a esquerda? Por que nós pensamos nisso? Você, assim, olha, isso é uma coisa da qual eu me orgulho. Eu acho que a maior parte da esquerda, no fundo, é emocional pra caramba. Apesar da gente ter inventado, Marx ter inventado assim, vamos pegar a perspectiva dos trabalhadores e botar ciência em cima disso e ver o que a metodologia tem para nos dizer. Apesar da gente ser adepto da ciência, não só isso, mas praticamente todos os lugares onde o socialismo existiu, socialismo ruim ou bom, tenha ele funcionado ou não, os caras deram um pulo em ciência. Todos os lugares que isso aconteceu, os caras deram um pulo em ciência. Então, apesar disso, nós somos levados pela emoção. Eu sinto que nessa parte da esquerda que quer a bomba atômica, quer para poder responder o desaforo. Ninguém vai me dar mais um tabefe sem levar um tabefe também. Eu não quero mais sofrer bullying. Eu que sofri bullying a vida inteira, a única vez que eu fiz bullying, eu paguei tão instantaneamente, o karma foi tão instantâneo que me serviu de lição. Tinha um menino que tinha uma deficiência no colégio, ele andava com muletas, e todo mundo fazia bullying com o menino, cutucava e passava a mão na bunda do menino. Coitado. Não, era uma coisa absurda. Aí eu, naquele negócio muito pequeno, chegando no colégio, os meninos fazendo aquilo, e eu vou fazer também. Aí eu cheguei, e como sempre, eu hesito para fazer essas coisas, então eu chego, peguei devagar e encostei na bunda dele assim, e saí andando, ele me bateu com a muleta, estava na área de ação, levei uma aqui no pulso, eu fiquei dias com aquele inchado, depois eu pedi desculpas, ficamos amigos, inclusive. Aí eu percebi, minha única tentativa de virar um canalha deu errado instantaneamente, caiu um raio. Se fosse uma manifestação do Nicolas, teria caído um raio, caiu um raio. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Em cima dessa questão das bombas atômicas, tem uma... Só para fechar o raciocínio? Só para dizer não, assim, termina lá que eu vou te fazer uma pergunta. O sonho dourado de todo menino que sofre bullying, todo mundo sofre bullying, é um dia crescer uma mão de Hulk e ele devolver o soco com a vontade que o cara merece. Mas eu acho que vai dar ruim. Vai dar ruim. É o que você falou, você fez bullying num outro garoto, né? Acho que o sonho das pessoas que sofrem bullying é você revidar o cara
que efetivamente faz É bullying em você. É a educação não crítica em ação, exatamente ali. Eu querendo ser opressor, olha bem. Eu querendo ser... Que é o que, por exemplo, assim, parte da esquerda. Eu vi uma galera assim, enlouquecida agora. Na semana que a gente tá gravando esse programa, falando de bomba atômica, aconteceu essa tortura e assassinato terrível desse cãozinho aí, o Orelha. E eu vi gente supostamente de esquerda defendendo redução de maioridade penal. Eu falei, gente, pera um pouco. Calma. Isso aí é discurso fascista. Calma. Muita calma na hora que a emoção... Eu uma vez disse para a Hilde que a emoção era perfeita para nos dizer qual era o lugar certo, para onde você tem que olhar, para onde você tem que ir. Mas ela é péssima para decidir como você tem que chegar lá. Você vai todo atrapalhado se você for só ela não serve para isso. Ela falou, não, mas então você é contra a emoção? Você acha que... Não, pelo contrário. Não. A emoção foi o que me fez virar comunista desde criancinha. A emoção direciona. Mas para andar, você não pode depender dela. Isso não. Ela é péssima conselheira. O que você precisa é de análise, de ciência, de capacidade de pensar, de pesar os custos e os benefícios, de lembrar os efeitos colaterais das decisões que você vai tomar. Né? Quem mais vai ficar influenciado por isso? Então, esse tipo de reflexão é que importa na hora de decidir. Como é que eu vou conseguir fazer com que esse horror pare? Se eu sair só correndo para o horror, é provável que eu seja pulverizado também. Todo mundo. Como todo filme de terror que a gente conhece, é um filme de ficção científica, sabe? Agora, tem uma coisa, Renato, que engraçado que essa questão da arma atômica, ela mascara uma coisa que, na minha opinião, é um problema real, e isso sim a gente tinha que discutir. Eu sou contra a proliferação de armas atômicas, mas, por outro lado, uma coisa que o nosso campo podia discutir, pegando esse paralelo que você acabou de falar, emoção não é bom para você andar, mas ela direciona o caminho. Tem uma questão que talvez esteja por trás dessa vulnerabilidade que a gente tem ao imperialismo americano, que a gente tem que discutir, né, Renato? E o nosso campo discute pouco, ou só discute do sentido de fazer oposição a eles. A gente tinha que discutir realmente uma revisão da nossa defesa, né? A questão militar. Eles tentaram dar um golpe no 8 de janeiro. E isso é uma coisa que a gente tinha. Essa era uma pauta, assim, bomba ou não bomba, eu acho que a gente não vai conseguir desenvolver. Agora, a questão militar é uma questão que a gente tem que discutir. E aquele negócio assim, as mãos desocupadas do Exército Brasileiro. De certa maneira, é esse o corolário. Aquelas mãos armadas e desocupadas, o que nós vamos fazer com isso? Vamos dar tiro em civil, vamos pressionar o governo, vamos dar golpe, vamos fazer essas coisas. Bom, questão militar. O Brasil nasce meio conturbadamente, com os militares sendo uma força de coesão, por incrível que possa parecer. Sim. Os militares corriam o Brasil, com todas as contradições que isso trouxe também. Vou dar um exemplo bobo que eu li no livro da Andréa Dias, flautista, que ela escreveu sobre o Moacir Santos. Ele, como muitos jovens na virada do século, no começo do século XX, ele foi beneficiado por uma coisa. Por causa do cangaço e outros tipos de organização, até algumas bandidas, outras só de autodefesa, que correram as regiões mais áreas do Brasil, o pessoal começou a botar guarnição. Guarnição em tudo que é lugar. Tudo que a cidadezinha tinha um sargento, um cabo, talvez um policial, ou um sargento e 2 policiais, dois volantes. Quase sempre um sargento ou um cabo, músico. Quase sempre tinha um músico, porque os quartéis e as polícias e as forças sempre cultivaram a música. Então, quase sempre tinha um músico. Esses caras chegavam na cidade e aquela vida à toa, aquele negócio, nada a fazer, a não ser olhar o céu, o tempo e tocar. E ensinar a gente a tocar para poder tocar. Então, essas cidades todas tinham pequenos conservatórios ou tradição musical. Havia sempre maestro ensinando regularmente. É daí que vem o Moacir. É daí que vem essa criatividade musical. Hoje, você não tem a quantidade de educação musical que você tinha no Brasil por conta até das forças militares que levavam junto a música. Duas coisas que hoje são nossos adversários que levavam a música para dentro do Brasil. Religião e exército, basicamente.
Eu Exatamente. entendo, sim, essa coisa do Exército tem uma missão. E ele, assim, outra coisa que a ditadura fez. Na ditadura, de certa maneira, além de reprimir, o Exército ganhou uma função social, entre aspas. A Foi. ideia ali foi terrível. Mas, gente, a ideia de função social para o Exército e para o que ele significa, a ideia de defesa tem que chegar a isso. É a defesa dos civis. Não é a defesa civil, é a defesa dos civis, é a defesa da população. É para isso que serve Exército. Se a gente conseguisse transformar isso em ideologia, a gente tinha resolvido o problema, porque a gente responde à questão do Vandré. Uhum. Soldados, armados ou não, quase todos eles vão morrer pela pátria e viver sem razão, eles não sabem nem para que existem. Para Exato. responder essa pergunta que o Vandré coloca, há um sentido social a se dar para o Exército. Agora, isso é porque eu sou utópico. Eu não vejo como enfiar isso dentro do Exército brasileiro, de uma Sim. sociedade brasileira como a atual, com todas as contradições que a gente tem, a não ser gerações e gerações de trabalho. Então, eu tenho que acreditar em utopia, porque eu estou com 72 anos e não vou ter tempo para ver isso realmente mudar. Você que é menino também não vai, porque isso vai demorar, isso vai demorar. Isso vai demorar. Vai. Mas é porque eu sou Não, utópico. não, vai demorar e é uma coisa assim, é o que você falou, tinha que ter uma ideologia, uma coisa que, por exemplo, as pessoas não sabem, eu passei só 10 dias na China, mas eu vi nos centros universitários, tem um quartel em cada universidade. Agora você imagina isso aqui no Brasil com a doutrina militar que nós temos, como seria, Por né? melhor e por pior, tem um quartel dentro de cada universidade. Mas, pô, aqui é exatamente o que eles querem, transformar cada universidade numa escola militar, É. basicamente. Mas eu me preocupo isso com a China, mas há uma salvaguarda na China, e eu não estou falando do comunismo. Estou falando de uma tradição cultural milenar, Sim. onde até a religião, uma das religiões principais praticadas na China, o confucionismo, é mais focada na ideia de coexistir e governar e fazer funcionar o mundo do que adoração de um Deus, qualquer bezerro de ouro que qualquer religião invente por aí. Então, Exato. há uma proteção cultural. Eu acho que o Brasil, por incrível que possa parecer, tem uma certa proteção cultural, porque Uhum. por horrorosa que tenha sido essa pororoca que formou o brasileiro, essa mistura toda, baseada no estupro, como foi, baseada na violência, na violentação, ela produziu uma cultura que é absolutamente criativa no que tange ao humor. É impressionante como tudo nosso é vinculado ao humor, inclusive a nossa música. Inclusive a nossa música. A nossa música é tudo menos. Até quando ela é densa e profunda, ela tem um senso de humor embutido. Você pega Antônio Maria cantando: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa, a vida acaba. Velhice chegando, eu chegando ao fim. Há uma ironia, há uma percepção. Antônio Maria sorria quando dizia essas coisas. Até isso. O samba começa pelo telefone. Já é uma piada, é uma piada. O chefe de polícia pelo telefone mandou avisar os comparsas dele e tudo mais. Gente, então esse senso de humor, essa maneira de olhar para tudo e virar a cabeça assim, igual observando um ângulo, pode ser uma proteção cultural que a gente tem para enfrentar os horrores que o Brasil vive. O Brasil não é a pátria do... Infelizmente, não é um povo cordato, não é nada disso. O Brasil está mais bem descrito na música, no senso de humor do Chico, quando escreve a letra de... E, sinceramente, quando as mãos estão ocupadas em torturar, em matar, torturar, rasgar, o coração sinceramente chora. Isso é uma piada, isso é irônico, mas é também a densidade trágica do Brasil, porque é isso mesmo que nós temos. É a ironia e a tragédia numa soma só, né? Numa nota só. Então, eu acho que assim como o Oriente tem uma tradição interessante que pode fazê-lo sobreviver ao capitalismo, coisa que a Europa não conseguiu, a Europa se corrompeu até a medula, a América se corrompeu até a medula. Eu acho que a gente ainda não está tão corrompido pelo capitalismo. A gente ainda é bastante indígena e a gente ainda é bastante preto. E eu sou branco, mas tenho também isso na minha família, como quase todo mundo que fizer um exame de DNA vai perceber aqui no Brasil. Então, assim, mas eu acho que ainda somos muito mais indígenas e muito mais negros do que imaginamos. O que pode salvar nossa pátria, literalmente.
Sim, especialmente com a decadência completa do Ocidente, como a gente está vendo, né? O fato da gente ser preto e ser indígena é o que nos coloca nos BRICS, é o que nos coloca... Eu acho que cada dia mais a Europa é decadente, mas não é nem a arte, a bela cultura que a Europa produziu, não é isso. Ela rapinou isso, mas nem é isso. Eu falo dessa ideia de que tudo se conquista com o pé na porta. Isso é muito mais europeu do que qualquer outro tipo de organização que o mundo tenha feito no planeta. Qualquer outro lugar do mundo funcionou melhor por muito mais tempo. Por muito mais tempo. A Europa é pé na porta o tempo todo, o tempo todo. Levou o troco quando os bárbaros resolveram passar por cima, umas 2 ou 3 vezes levou o troco. Mas o lado de lá absorveu até os invasores, absorvia quase pacificamente, eles iam se transformando. Vários invasores governaram a China, mas como chineses, isso é que é engraçado, já tinham virado chineses quando governaram a China. Sim. Né? Então, eu acho que, de certa forma, eu estava vendo, estou falando essas brincadeiras, porque eu estava acabando de ver aqueles quadros do Porta dos Fundos sobre descoberta, colonização. É muito engraçado, porque eu vi também uma portuguesa reagindo àquilo. Achei aquilo delicioso, porque a portuguesa nem compreendeu. Nem compreendeu. Aí depois a gente faz a piada lá com Rio Grande do... Como é que é? Mato Grosso do Norte. Eu esqueci o nome, peraí. Como é que chama? Peraí, vou dar um Google. No que do Sul. Guiana do Sul. Guiana do Sul. Guiana do Norte. Acho que é Guiana isso. do Norte, é isso. Guiana do Norte. Portugal, é isso aí. Guiana do Norte. E aí eles se ofendem bastante, assim, sendo que é isso, e eu acho que é isso que nos previne, Aroeira, do Armagedon. É a galhofa, o meme, o humor. Eles falam brincando que o Brasil é o maior produtor de memes do planeta, e o pior é que eu acho que é mesmo. A maior parte dos memes que rodam o mundo, eu acho que é o que nos deixa ação, né? Porque tem golpe de Temer, tem golpe de Bolsonaro, tem ameaça de nova ditadura, tem imperialismo americano. Só o meme para manter a gente vivo nessa desgraça, né? Então, esses memes todos e a habilidade diplomática que o Brasil teve até na ditadura, eu gosto sempre de frisar isso, eu acho que seria um esforço inútil e desnecessário. É como você tem o Ronaldinho Gaúcho no time, eu vou tirar o Ronaldinho, vou botar esse cara que está chegando aqui agora. Vamos tentar isso aqui. Esse cara tem 2 metros de altura, ele vai chegar rompendo defesa. Eu quero ver o Ronaldinho, eu não quero ver esse cara rompendo defesa no peito. Com todo respeito ao Dario, que foi do time que eu até torci, o Atlético Mineiro, não tem esse negócio não. O Dadá era rompedor de defesa, mas eu quero ver o Ronaldinho Gaúcho fazendo aquilo com a bola. E o Brasil, de certa maneira, na diplomacia, ele tem o quê dessa malemolência, essa esperteza? Todo esse capítulo Lula e Trump, dessa gestão do Trump, tem sido o Ronaldinho Gaúcho passando a perna 3 vezes debaixo da perna do mesmo cara. Passando a bola 3 vezes debaixo da perna do mesmo cara. Esses clipes que eu fico tendo de noite para poder dormir, do Ronaldinho. Muito bom, Aroeira, falando aqui. A gente começou falando de bomba atômica e falamos sobre a identidade do brasileiro. Eu sabia que esse papo ia por caminhos muito sinuosos e tudo mais. E é engraçado, né, Aroeira, que a gente estava falando, essa questão de ser contra a proliferação desse tipo, não é só não é um pacifismo ingênuo, não é uma falta de noção da geopolítica. Eu acho que é pelo contrário, né? Eu acho que quanto mais consciente você fica... Do mesmo jeito, eu quero até polemizar com você, que é uma outra coisa que a esquerda, setores da esquerda têm como consenso. Esse negócio de explorar a foz do Amazonas, o que você acha disso? Eu sou a voz solitária contra, porque eu acho que... Eu também. Em algum momento, você tem que virar e falar assim, a questão ambiental é premente. Então, em algum momento, você tem que falar assim, chega, vamos tomar uma decisão abrupta. Quem é que faz assim no mundo hoje em dia? Só existe um lugar que toma decisões estratégicas desse tipo com a velocidade que elas precisam, que é a China. A China anunciou agora que começou um programa, inclusive o Trump vive falando disso, de energia solar e tudo mais. A China está começando um programa de mudança de matriz energética, inclusive para diminuir sua dependência de petróleo e de outras cositas más. E com aquelas áreas enormes que a China tem, gente, é claro que você tem que pegar o astro-rei para participar da festa. Então,
Gente, é isso que a gente tinha que fazer. E embora eu compreenda as necessidades geopolíticas e econômicas internas, blá, blá, eu acho que teria uma oportunidade tão boa de virar líder mundial de uma coisa dessas no Ocidente. Assim, a gente chega. Só que a gente não ia dar conta aqui dentro, porque nós já não temos apoio da direita. A esquerda chutar nossa traseira também. Com toda certeza, com toda certeza. Já não encara tão bem assim, né? Eu acho que muitas vezes a gente dá tiro no pé, com todo respeito, e eu acho justo ter a discordância. Ainda bem que tem partido radical que dizendo coisas absurdas por aí de esquerda. Acho bom que serve de fermento. 2 pitadas de fermento, farinha, 2 ovos, gema, bate separado. Mesmo porque eu acho que, diferente da extrema-direita, a esquerda radical, eu acho que ela tem uma coisa interessante, Aroeira, no estilo de... ela traz as ideias, né? Depois você vai em outros setores da esquerda e você eventualmente fermenta ou descarta, né? Sim, ela traz ideias. Ela traz ideias, eu acho assim... E o anticapitalismo é necessário nesse mundo em crise, né? Essa que é a questão. Eu estava vendo sobre China outro dia, eu estou meio interessado na China também, eu estava vendo sobre política interna. Há muita política interna dentro do Partido Comunista Chinês. Há muita política. Há gente que defende, inclusive, abrir completamente para o capitalismo, porque a China já é madura o suficiente para... Não importa. Quero dizer o seguinte, e o pessoal fala que não existe opinião divergente, que não existe capitalista querendo ferrar os outros, que quando faz isso, ou é fuzilado e paga o que fez por causa de prejuízo também. Acontece lá. Não que eu seja a favor de pena de morte nem nada, mas eu entendo que assim, há muito mais dissidência e divergência dentro da China do que há dentro do capitalismo. É impressionante isso. E é difícil convencer as pessoas no bar. Mas eu sou livre. Você está achando que é livre? Você está achando que pode fazer o que quiser? Não pode. E não pode. Na China, o cara tem que pedir licença para ir para a cidade. Você tem que pedir licença ao seu gerente para você viajar e mudar para outra cidade. Você pode mudar para São Paulo. Você mora em Cafundó. Você pode mudar para São Paulo? Pode mudar para o Rio? Não, né? Você com a mão na frente e outra atrás, vai viver uma vida terrível, porque não vai chegar e não vai encontrar trabalho. Na China, você só pode ir se tiver trabalho e assim por diante. Caramba, gente, eu acho que a economia tem que ser planejada, Pedro. Num mundo à beira do colapso ambiental, você tem que ter economia planejada. Você não pode ter essa economia do desperdício. Você já ouviu falar sobre a massa de plástico, a ilha de plástico que está se acumulando no Oceano Pacífico? É um absurdo. A presença de microplásticos na água. Isso é o consumo, não é só o consumo desenfreado. O consumo é alto, mas o consumo e o desperdício desse consumo é de uma estupidez tão gigante. Então, eu acho, primeira coisa, eu defendo iniciativas individuais, eu acho que é uma maravilha sermos indivíduos tão diferentes e tão parecidos ao mesmo tempo, mas a economia tem que ser planejada. A liberdade é para ser usada para outras coisas. As coisas, né? A liberdade é a liberdade de expressão, é a liberdade de ir e vir. Agora, você precisa ter um planejamento econômico justamente para não enfrentar. E é por isso que o Renato, que o capitalismo está ultrapassado, né? Completamente. Não é demanda e oferta, nós não somos mercadoria. A mercadoria, ela é um conceito obsoleto, ela mata o humano no final. E há um problema com o capitalismo, porque ele é uma colônia de fungo. Ele precisa de expandir ou ele morre. Se ele não expandir, ele morre. E o erro fundamental disso é que nós vivemos num espaço limitado, que é o planeta. Então, não é mais a ecologia hoje, ou a questão ambiental, não é mais uma questão de ser bom com as plantinhas, de ser gentil com os animais apenas. É claro que a gentileza com os animais, ou a generosidade, ou o fim da crueldade, é essencial para uma civilização, porque o que você faz com o bicho, com o mundo, com a planta, você faz também com outra pessoa. Basicamente é isso. Miguel fez essa charge. Miguel Paiva fez essa charge. Gente que apoia a tortura de animais também apoia a tortura de pessoas. Claro. Pensem nisso. É a mesma coisa. Então, é evidente que há considerações éticas, mas você acha que nem é isso. É uma questão de economia. Se você não interromper o fluxo destrutivo e reorientar essa você é o próximo, né? Você é o próximo, literalmente. Você é o próximo. Totalmente. Aroeira, teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar, meu querido? Não, mas assim,
Vamos dizer o seguinte, eu não sou um pessimista. Eu não acho que é fácil. Todo dia é uma bagunça, todo dia é uma novidade, todo dia é um susto, todo dia é uma noite mal dormida. Mas eu entendo que a gente, a cada vez, acorda mais gente. Eu sou um desses caras que gosto, adorei quando apareceu a expressão woke, porque ela representa bem o que eu imagino. De repente, pessoas que não enxergavam o mundo passaram a enxergar. Leitor de ficção científica, há vários contos baseados nisso. De repente, você passa a enxergar realmente o mundo. Então, essa visão do mundo parece também com aquela gíria. Pegou a visão? Pega a visão, meu brother, pega a visão. A gente tem que acordar. O planeta todo tem que acordar. Quanto mais gente acordar, melhor para nós. Um idiota feito o Trump ou o Bolsonaro, ele faz esse monte de cegos, de sonâmbulos seguirem, mas ele acorda muita gente também. Sim. Estão acordando muita gente. Então, a única coisa que eu queria falar para terminar é isso. Vamos acordar, pessoal. O dia já clareou, né? Acorda, acorda, vamos fazer o café que o dia já... E não adianta aquela coisa, né? Não adianta acordar e se guiar só pelo emocional, porque aí você vai tomar decisões ruins. Acorda, pensa no que você vai fazer, reflete. Eu tenho 72 anos e é uma rotina para levantar da cama. Você abre o olho, vira de lado, vai levantando aos poucos. Se você fizer um daqueles pulos que você dá aos 20, você vai ter que ligar do chão. Espero que o celular esteja perto, você vai ter que ligar do chão para alguém vir te ajudar a levantar. O duro é que agora, para dormir, porque celular é uma praga, né? Eu deixo ele na estante longe de mim. Então eu tenho que levantar de fato para pegar o celular. Eu estou deixando o meu longe, eu não deixo dormir perto demais. Não dá. Senão você é o looping do Instagram ou o looping do YouTube, você vai, não, vou ver mais um vídeo. Não, e agora empilhei um monte de livro de novo no meu móvel de cabeceira, e aí eu fico, o celular está longe, eu estou lendo sobre Tasso de Castro. Recomendo. Viu? Ah, que legal! Ó, minha pilha de livro aqui, ó. Não tem uma pilhinha lá na minha também. Muita ficção científica, que eu continuo sendo um leitor inveterado. Arthur C. Clarke ou Philip K. Dick? Claro, mas eu leio os fascistas também. Eu leio Heinlein, leio todos eles. Leio os malucos, Silberg, leio... O meu preferido do C. Clarke é O Fim da Infância. Para mim, a melhor descrição de uma invasão alien. Bom, muito bom. Fim da Infância. É muito bom. Gosto de Asimov, gosto demais de Asimov. Asimov, para mim, é genial. Fantástico. Aroeira, querido, se cuida. Prazer, obrigado. É um prazer falar com vocês, é um prazer falar com o pessoal do Meteoro. A Ana te mandou um beijão, tá? Pô, beijão para ela também, eu sou um grande fã do Meteoro. Acho delicioso o jornalismo que vocês fazem. Obrigado, querido. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Renato Aroeira, gente, chargista do Brasil 247, ICL, de todos os veículos progressistas e um grande pensador. Obrigado pela presença de todo mundo, gente. Vamos para os créditos finais. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.